Boa tarde, telespectadores do Conecta Mais Notícias. Hoje vamos falar com Newton Stuck, ele que é médium e está em Nova Prata para algumas sessões de psicografia. Newton, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Muito obrigado, boa tarde a todos. Newton, primeiramente eu vou te pedir para que tu explique o que é realmente a psicografia. Eu vou usar uma frase do nosso mentor Dimas, que diz o seguinte: a psicografia é um encontro entre dois mundos através da escrita. Os espíritos utilizam a minha mão para escrever os seus recados para os familiares ou para os livros. Então é assim que funciona, com dia e hora marcadas em sessões. Na psicografia não tem como fazer um atendimento particular. Eu queria uma carta da minha avó, do meu filho, e eu vou dizer assim, vem aqui que eu vou fazer. Eu não tenho essa forma de fazer, não existe isso. A gente diz assim, tudo é de lá para cá. Então, a conexão acontece de lá para cá. Quando eles querem, o médium não tem nenhum controle sobre isso para escolher quem é que vai escrever. Então, se as pessoas falam assim, vamos fazer um trabalho nesse sentido, eu fico numa sala recebendo aqueles que me procuram, não funcionaria, porque é a espiritualidade que escolhe, né? E seria uma coisa, eu acho até abusiva, né, com o mundo espiritual. Então são sessões específicas, com horas determinadas, num grupo, para que a gente possa fazer bem feito, né, com menor dúvida possível, não deixar dúvida, não pesquisar nada, ficar sempre na frente das pessoas, não sair dali para não gerar dúvida, para pensar, ele foi pesquisar na internet, foi isso, não, nada. Eu não saio da frente das pessoas, sempre eu estou rodeado por pessoas que ouvem tudo que eu converso, então, para gerar bastante confiança nisso, porque, embora seja numa casa espírita, nem todos entendem as questões da mediunidade. Tem uma exigência, tem uma cobrança. Nós temos, e percebemos que todos, quando se trata de um médium, nós vamos pensar em quem? Psicografia, Chico Xavier. Mas não tem médium para substituí-lo e nem para chegar aos pés dele. Por mais que a gente trabalhe no bem, caridade, evangelho, não há nenhum. Eu digo que para ter alguém como o Chico, só quando ele reencarnar. Aí sim, só ele substitui ele. Porque o Chico, antes de ser um grande médium, ele era um grande homem. Essa era a diferença dele. Ele era grande em si. Ele transformava essa grandeza na obra dele. Os espíritos utilizavam da grandeza dele. Ele ajudava o mundo espiritual com amor, com caridade, com o jeito dele. É desenvolver a mediunidade que muitas casas espíritas, pessoas, como é que desenvolve, como é que eu faço, como é que eu treino? Como diz Odilon Fernandes, o espírito, nós desenvolvemos a mediunidade desenvolvendo a criatura humana. Conforme nós vamos crescendo como ser humano, os nossos dons psíquicos vão saltando e aí depende de nós pôr em prática para ajudar no sentido do bem ou deixar parado. E era justamente isso que eu ia perguntar. A mediunidade, ela é algo que já nasce contigo? Ela é considerada para ti um dom ou uma habilidade? Nós nascemos com a mediunidade. Eu desde sempre, eu nasci assim, eu enxergo o mundo dessa maneira, sempre percebi, mesmo quando não era espírita, eu sabia, eu entendia esse mundo, né? Mas eu sempre tive contato com o mundo espiritual. Eu não a considero um dom, algo de graça. É algo que acompanha eu, espírito. Isso é meu. Todos têm mediunidades em graus diferentes, mas nós chamamos assim de mandato mediúnico. Cada pessoa, ela tem uma programação espiritual para trabalhar na Terra. Você é repórter, o outro é médico. Eu tenho meu trabalho do dia a dia, mas sou médium. Então, dentro do meu trabalho com a mediunidade, eu desenvolvi estas habilidades, porque requer treino. O próprio Chico dizia que quando ele ficava 3, 4 dias sem escrever, a escrita fica lenta.
né? Porque a mão, ela, sendo mecânica, ela tem uma velocidade muito rápida. Porque nós temos que escrever, lá na minha cidade, 500 páginas. 500 páginas bem utilizadas, não são letras grandes que uma palavra por folha, não, letra normal. Então nós temos que preencher com o texto. Imagina que eu gasto numa sessão em São Paulo, em nossa casa que tem 4 horas, de escrita, 9 a 10 canetas. Então é muito. Agora, se for uma caneta Bic, é 2. Porque para acabar uma Bic vai uma encarnação, né? É uma caneta que pouca gente gastou uma vida inteira. Então é um trabalho que exige muito. Então tem que ter um preparo, tem que ter saúde física, nós temos que ter um preparo psíquico, porque nós lidamos, eu não gosto da palavra, mas às vezes lidamos essencialmente com a morte, com os conteúdos da morte. Para quem vem com a morte. Nós tratamos desencarnação. Mas então tem que ter uma cabeça muito boa, porque não tem como se habituar com isso. Já acostumou, não sinto nada. Eu sinto a emoção com cada pessoa que me busca. Cada mãe, cada pai, cada viúvo, cada cônjuge. Eu sinto aquela emoção toda de novo. Não me adaptei ainda. Agora em abril farão 20 anos de psicografia. Eu comecei em 2000 e 29 de espiritismo. 30 anos de espiritismo. Eu comecei com 13, que começou a surgir isso. E mesmo com todos esses anos, eu vejo cada caso, cada pessoa como a primeira vez. Eu me envolvo. A mediunidade, ela é cravada na emoção. Como é que acontece o contato entre médium e espírito? Amando, gostando, usando a empatia, se colocando no lugar daquele espírito. O que eu tenho que pensar? O que esse jovem quer dizer para sua mãe? Esse é o meu start. Aí ele vai dizer o que ele tem que dizer. Mas eu tenho que sentir a emoção do filho conversando com a mãe, a emoção da esposa conversando com o marido, mesmo que eu não conheça, porque eu sempre psicografo fora, eu quase nunca conheço as pessoas. É tudo novo para mim, eu não sei a história delas, eu não conheço a assinatura de ninguém. E essa parte não tem... É fora de qualquer ideia de fraude, porque você não sabe quem é o público, não tem como conhecer ninguém. Não tem como conhecer todo mundo, exatamente. E te ouvir falar já transmite certa emoção. E ali, a gente vê alguns livros nessa mesa, e a gente vê que tu fala também sobre suicídio, sobre a Vilma, que é uma mulher conhecida da nossa cidade mesmo. E eu gostaria que tu falasse pra gente sobre essas tuas obras, como que foi que elas iniciaram, se teve algum momento da tua vida que tu pensou, não, mas isso merece ser escrito em um livro, para ser registrado. É assim, eu nunca pensei em escrever livros. O nosso primeiro livro é esse aqui, Gabriel, é o livro mais vendido, né? Mais de 150 mil cópias desse livro foi vendido. O Gabriel escreveu cartas muito grandes para os pais. E o pai dele transformou em livro. O pai dele que digitava, corrigia, transformou em livro. E foi um sucesso porque o Gabriel fala de maneira muito prática, simples. Qualquer pessoa, espírita ou não, consegue entender. Ele escreve para aqueles que estão atravessando o calvário da separação momentânea dos entes queridos. Ele escreve para esses. Então, ele consegue levar a informação e provar que a vida continua. Então, não tínhamos pretensão de livro. Aí nasceu 1, nasceu 2, já estamos, acho que no 17º. Né? Depois nós trabalhamos esse livro aqui, que é da Vilma. Acho ela linda. Sempre me emociono, tenho ela como quase uma mãe, embora na cidade não seja tão longe. Mas essa obra que é Alfabeto Espírita Ilustrado, que nós temos, é uma inserção à doutrina espírita. Aqui tem as palavras mais conhecidas na doutrina espírita de forma resumida e todas ilustradas. Então, ele não serve só para o público infantil ou infanto-juvenil, mas também para todas as pessoas que se interessam em aprender. Por exemplo, o que é evangelização espírita, o que é fascinação, fé, intuição, explicados por ela.
Esse livro é único. Não conheço nenhum livro nesse sentido. E a Vilma ela se destaca assim com tantos outros, obras infantis, que é o que ela ama e faz bem, né? Que ela gosta. E nós identificamos com o trabalho e ela vem ajudando muita gente. Esse livro aqui, eu tenho certeza que é um livro que vai ficar para a história, porque ele nos põe com uma base de conhecimento dentro da doutrina espírita. Porque às vezes nós vamos numa palestra, a pessoa fala de obsessão, fascinação. O que é isso? Eu não sei. Então nós vamos procurar no livro, que é o Vademecum, na verdade, bem resumido, e a pessoa vai encontrar aqui o que é isso, em poucas palavras, com um desenho, com uma figura de apoio. É muito fácil. Ficou mamão com açúcar, quando a gente diz lá, em São Paulo. E esse, Acidente da Razão, o tema dele é suicídio. A gente tem uma ideia do suicídio, aprendemos, né? Que as pessoas não têm perdão, aquela coisa toda. Mas não dá para pensar que Deus não perdoa. Exato. Ele tem inúmeras formas de conduzir os nossos erros para que a gente se modifique para o bem. A vida, ela não acaba no corpo. Ela deixa o corpo, a vida do espírito. Então, aquele que parte pelas próprias mãos, que tira a sua vida, ele continua vivendo. Ele não vai ser jogado no inferno, não é isso. Ele vai ser responsável pelas suas ações. Mas vai ter outras oportunidades, outros meios de reencarnar para resgatar as próprias falhas, as dívidas. Porque muita coisa que a gente chama de suicídio, o que é o acidente da razão? O acidente da razão é o suicídio provocado pelos espíritos maus. Eles envolvem a pessoa e a pessoa não sabe o que está fazendo. Aí é aquele caso assim, fulano sempre foi bom, não cabia no jeito dele o suicídio. Como que uma pessoa boa dessa tira a própria vida? Porque não foi ele. O que é o acidente da razão? Vamos pensar, tem uma discussão em casa com o companheiro, com a companheira, e ela sai do controle, você pega um copo e joga no chão. Você acidentou a razão, você não faz isso sempre, não faria, mas por um descontrole, naquele momento você fez. E se arrepende no instante seguinte. Isso você acidentou a tua razão. Então, no mundo espiritual, o suicídio é considerado aquele que a pessoa faz por orgulho. Tipo, eu estou com uma doença, eu não quero danificar a minha imagem, então eu tiro minha vida. Ou então eu estou num relacionamento, a companheira larga de mim, termina, e eu tiro a minha vida para que ela sofra. E isso é orgulho. Eu não aceito a vexação pública, a perda financeira, ou a dificuldade sexual, ou então o jovem que não consegue se assumir sexualmente, achando que a família não vai aceitá-lo, né, e tira a própria vida. Ele quis tirar, aí é suicídio. O acidente da razão ele é considerado como imprudência. Aquele que atravessa a rua sem olhar. Ele tinha que ter olhado. Aquele que deveria ter se cuidado contra os pensamentos ruins que estavam na cabeça dele. E o suicídio é quando a pessoa vê o carro e atravessa. Então, os dois, a pessoa sai da terra pelas próprias mãos. Mas no mundo espiritual é considerado diferente. Eu sempre digo, não adianta a pessoa, eu vou tirar minha vida, e essa da razão não dá nada. Nós somos medidos pelas intenções. O Livro dos Espíritos diz, onde estão gravadas, o livro de Allan Kardec, né, o Livro dos Espíritos, que é a base, onde estão estão gravadas as leis divinas? Na consciência do homem. Se está gravado na consciência, a nossa intenção é válida no mundo espiritual. Se a pessoa disser, eu quero matar e ter vontade, ela é um assassino. Ela só não matou por convenção social e medo de ser presa. Mas se não fosse isso, então ela é um assassino em parte. Ela só não fez de medo. Como aquele também que quer fazer um bem e não consegue, mas vale também a intenção, se ele de fato. Então, Deus nos mede de dentro para fora. E esse livro é um trabalho que nós temos de mostrar para as pessoas, para valorizar a vida. Está com um pensamento ruim? Pede ajuda. O Espírito André Luiz, através de Chico Xavier, diz o seguinte, no livro Sinal Verde, qualquer
problema que torture a alma merece cooperação amiga para ser solucionado. O André Trigueiro, né, que trabalha muito, ele diz o seguinte: falar é a melhor solução. Se abrir, procurar ajuda, porque você não vai ficar só com aquela ideia dos espíritos maus, mas também com uma nova oportunidade. É muito bom. Esse livro tem ajudado muitas pessoas, principalmente espíritas, a entender e explicar melhor. Porque é difícil você dizer para uma mãe cujo filho partiu pelas próprias mãos, seu filho vai ficar no inferno. Qual é a consolação disso? Primeiro, que ninguém da Terra, nenhum de nós, nem médiuns, tem condições de saber onde é que está qualquer um. Eu digo, quando as pessoas me perguntam, eu digo, nós não temos as anotações divinas, né, para saber onde é que está todo mundo. E aquilo que eu considero, às vezes, um erro, para aquele que partiu não foi visto assim, porque é de acordo com a intenção dele. O Evangelho diz, a quem mais será dado, mais lhe será cobrado. Tem pessoa que não sabe nada. Vai ser cobrado dela até onde ela sabe. Se eu, Newton, praticar o suicídio, tem muita coisa para me cobrar, porque eu sei bastante. Mas um outro que não tem esse conhecimento e ele vê que é o fim dele, ele vai ser cobrado de uma outra maneira. Dentro de todos há Deus. Então por aí a gente desperta. Cada um é cada um, não tem uma regra no que trata suicídio. Mas eu sempre digo, nós temos que cuidar para entender as pessoas que nos cercam. Hoje em dia os namoros começam muito cedo. Aí tem aquele menino de 14 anos que já namora, aquele amor primaveril, aquela coisa linda, com 15 termina, e os pais olham para ele e falam, para de sofrer, tem tanta mulher no mundo, mas ele só quer aquela. Ele não quer nenhuma outra. E aí ele não suporta. Entende? Então eu falo, por quê? Não, porque a gente achou, nós que passamos várias paixões, experiências, estamos assim carimbados, mas eles não. Então tem que olhar, terminou o relacionamento, foco. Chegou próximo do vestibular, foco, eles estão tenso. Aquilo vai determinar o futuro deles. Então tem momentos, a viuvez, nós temos que estar muito próximo, porque o viuvez é terrível. A gente cria filho para o mundo, mas não cria o companheiro para o mundo. Exato. O companheiro, o casamento não tem um plano B, é aquele até sempre. E quando a gente se vê sem a companhia do lado, quem somos? Porque nós vamos nos tornando parte de quem mora com a gente e a outra pessoa nossa parte. Eu considero a viuvez terrível. Uhum. A adaptação da pessoa. Colocar alguém no lugar, as comparações, tudo isso. Então, nós sempre temos que estar de olho naquilo que afeta a alma e traz sofrimento. E com relação, porque como nós havíamos falado antes, qualquer tipo de crença ou de religião, ela vem enraizada consigo, como tu dissesse, não é o preconceito, e sim a tal da aceitação. Como é atualmente a aceitação da mediunidade e da parte espírita? Eu entendo assim, não enxergo nenhum preconceito, até porque eu vivo no meio dos espíritas, é mais fácil. Mas numa sessão de psicografia, 90% não é espírita. Nós temos, é quase um culto ecumênico, na verdade. Então nós temos que ter uma linguagem que acolha todos, né? Essa aceitação tem sido intensa. Eu vejo pessoas que ela não vai na cidade que ela mora, mas na outra ela vai. Por isso que as sessões a gente toma cuidado para, quando tirar foto, não publicar, porque tem gente que vai escondido. Né? Não deixa filmar, cada um filma a sua carta, porque hoje, com o advento da internet, da televisão, tudo é instantâneo. Nós estamos em tempo real no mundo inteiro. Hoje aconteceu uma tragédia no país, dessa vez nem ficássemos sabendo. Agora é em tempo real. Eu tenho casos que a mãe estava em casa e viu pela televisão o desencarne do filho. Nós temos um jovem numa cidade de São Paulo, que foi arrastado pela enxurrada e a mãe estava em casa assistindo. Para ter uma ideia, como a velocidade foi mais rápida, ele estudava fora, que foi terrível para a mãe. Ela tem terapia até hoje.
né? Tem a cena na internet, fica gravado essas coisas. Então, é tudo muito rápido. Nós temos que ter um cuidado com as pessoas. A aceitação está muito boa, porque nós somos espíritos, né? Eu costumo dizer, a gente fala assim, a minha alma não está bem, o meu espírito está apaixonado. Não tem meu, eu espírito estou apaixonado, meu corpo, eu espírito. O Newton é o espírito, que dá o nome a esse corpo. Então, quando eu falar eu, é o espírito, meu corpo. Porque se eu sou o espírito, eu nunca vou morrer. O corpo tem que se desfazer, ele tem um prazo de validade de acordo com os programas divinos, no tempo de cada um. Então, dentro desse período, nós estamos crescendo, evoluindo. Mas eu, espírito, eu preciso entender que eu sou o espírito. E isso hoje, de várias maneiras, está se difundindo. Eu digo assim, as pessoas que acreditam que, entre aspas, morreu, vai dormir é um movimento, é um ato. Morto não dorme, só vivo dorme, porque quem dorme acorda. Então, mesmo aqueles que dizem que vai dormir, eles estão acreditando que está vivo, porque tem que acordar um dia. Entende? Por que nós fazemos culto de finados, se nós não acreditamos que tem nada depois? O in memoriam é real. Nós fazemos por amor mesmo. Então, no fundo, todos nós sabemos que a vida continua. O que pega é a comunicação. Ninguém voltou para falar. Isso é de cada um. Todos voltam para falar. A gente vê criança conversando com amiguinho invisível. Os nossos avós contam histórias de que alguém viu espírito, de que apareceu isso. Ou será que todo mundo é mentiroso do passado? Não. É que é preferível não acreditar muitas vezes para não se comprometer com a informação. Com certeza. Mas existe, a gente sabe que existe. Porque a gente continua a amar, a orar por essas pessoas. Quando Cristo diz, deixai os mortos enterrar os mortos. Na verdade não era morto, era espírito. Deixa os espíritos cuidar dos espíritos. Claro, no mundo espiritual eles vão se cuidar. E a gente cuida da gente. Porque se eu estiver bem, eu seria um espírito bom. Eu estarei bem no mundo espiritual. Esse é o caminho. Faça o bem. O Gabriel Martins, que é esse do livro aqui, ó. O Gabriel sempre, ele tem uma frase dele, que o amor é o bem o tempo todo. Isso é o amor. O amor é o bem o tempo todo. É o que eu mais entendo. Se o amor é o bem o tempo todo, tá certo. Não tá bem, não tá amando. Isso. O Dimas, nosso benfeitor, ele diz assim que o amor tem 4 pilares. Atenção, gentileza, respeito e confiança. Eu te dou atenção, você me dá atenção. Se você me dá atenção, eu vou ser gentil. Não tem como não ser gentil com uma pessoa atenciosa. E se você é gentil e atencioso comigo, eu vou te respeitar como um ser humano. E se eu te respeito por um período, eu passo a confiar na sua capacidade, na sua integridade. Então, são 4 pilares que formam o amor. Se você tirar a atenção, alguém vai dizer, você não liga mais para mim. Se você tirar a gentileza, sobra o quê? Você tira o carinho junto. Sobra a falta de educação. Se você tirar o respeito, perdeu uma base. Se você não confiar, não tem por que amar. Exato. O contrário do amor é a irritação. Não é o ódio. O ódio é o amor doente. Porque quando a pessoa está irritada, aquela mãe ela nunca tocou a palmada no filho, mas ela é irritada, ela faz. Quando estamos irritados, não conseguimos amar. Porque não estamos bem, e o bem é o tempo todo. O André Luiz diz que a irritação é o suicídio das forças íntimas. Então, tem que pegar essas bases do amor. Então, amar o próximo é dar a atenção que ele precisa naquele momento, é ser gentil quando precisa, não precisa ser grosseiro, é respeitar que ele é um ser humano, é confiar que ele vai crescer. E ele pode ter defeito agora, mas ele evolui e vai ficar bom. Isso é amar. Jesus não diz, pega e leva para casa. E para fechar, o nosso próximo, que a gente tanto fala, ama o próximo, não são as pessoas de dentro de casa. As pessoas de dentro de casa são responsabilidades. O próximo é o que está próximo sem ser da nossa consanguinidade. Esse é o próximo que Jesus se refere.
Os de casa somos responsáveis. Não se faz caridade para a mãe. Nós somos, obrigatoriamente, temos o dever de fazer. Isso não é caridade. Caridade nós fazemos fora. Quando nós entendemos assim, que somos espíritos, o amor ficou mais fácil de administrar agora. Que ele é o bem o tempo todo. Que a irritação é o contrário. Que a raiva é um sentimento de defesa. Fica fácil de administrar a nossa evolução. Então, a psicografia, nas cartas, tudo isso é dito para os familiares. Porque aqueles que estão do outro lado querem nos fazer crescer, nos consolando para que um dia a gente tenha paz junto deles. Nossa. E ficou muito, muito mais claro. Eu, particularmente, não conhecia tão a fundo essa parte da psicografia. E, para mim, faz todo sentido. Exatamente o que tu disse, porque são palavras simples de se entender, são coisas da nossa vivência. E somos nós. Somos nossos espíritos, né? Somos nós espíritos. Isso. O espiritismo, ele é ciência, filosofia e religião. É o tríplice aspecto. Ciência, porque ele é científico, Kardec diz que tudo aquilo que a ciência aprova, o espiritismo deve adotar. Ele é evolucionista. A filosofia, porque estuda a vida. Com certeza. E a religião, porque tudo que liga a Deus é religioso. Mas é a menor parte. Ele não é só uma religião. Chico trouxe essa parte religiosa porque ele tinha o catolicismo dele. E nós abraçamos isso, porque a nossa cultura, nós precisamos da religião. É verdade. Então, mas não diminui o valor. Porque a tarefa da doutrina é esclarecer o homem que ele é espírito e vive eternamente. E que para ele viver bem, ele só precisa amar. Só tem isso. Só isso. Você tem 3 coisas para se preocupar. Só. Deus, o Espírito e o amor. Mais nada. Deus é Deus, você não precisa fazer nada. Ele continua Deus. É o Criador, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O Espírito é eterno, não morre. Ele só cresce, ele não evolui. Ele estagna e cresce. Ele pode parar, mas não voltar para trás. Ele não perde. Não precisa se preocupar com isso. Nós só temos que preocupar com o amor, que é tentar espalhar o bem o tempo todo e sentir o bem o tempo todo. Sobrou uma coisa. Não pode ser difícil para a gente ser feliz. Que é a nossa busca, né? O segredo da felicidade. Ama. Exatamente. Como diz aqui no Sul, seja menos entiquento, né? Não complica, não. Ama. Para de cobrar. O trabalho que eu amo na doutrina e que eu faço, né, de levar consolo, né? Eu digo que quem consola é Deus, mas de tentar consolar alguém é mais amplo do que só receber cartas. É a nossa vivência de cada dia. O médium, ele tem que viver o que ele prega. Tentar ao máximo. Porque a energia do que eu vivo é a energia que me cerca. E eu tenho... Os familiares podem não ver os meus defeitos, mas os parentes desencarnados veem. Eu, se eu fosse desencarnado, não usaria um instrumento que não fosse bom, para não deixar nada que pudesse ter uma poeira que vá para minha mãe. Eu não vou usar. Na dúvida, não faça. Kardec diz que é melhor rejeitar. Está nesse livro aqui, ó. Tem uma explicação disso do Dimas aqui. Melhor rejeitar 99 verdades do que aceitar uma mentira. Porque a verdade rejeitada continua verdade. Mas uma só mentira pode pôr perder todo um trabalho. É por isso que ele diz isso. Ele não está ignorando a verdade, mas está combatendo a mentira. Com certeza. Newton, nós gostaríamos de te agradecer imensamente por essa conversa, porque ela foi muito esclarecedora. Eu, particularmente, como te disse, para mim foi muito esclarecedora. Gostei muito. Parabéns pelo teu trabalho. Continue. Não sei se isso é uma escolha, mas... É uma escolha. Continue caso você queira. Ame. E muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Eu estou muito feliz. Eu amo o Sul. É o lugar que eu mais gosto de ir. Eu tenho muitos amigos aqui. É
é um pessoal, o Sul, eu sempre digo assim, que tem cultura, que tem tradição e tem personalidade. Eu gosto disso, dessa realidade. A gente sabe com quem está lidando, porque é muito visível o que eles estão sentindo. Gosto muito, tenho muitos amigos e agradeço a Jesus todas as oportunidades que nós temos de levar um pouquinho de consolo, porque o trabalho é dele, nós só servimos. E temos que cuidar para fazer bem feito, o trabalho é dele, destituído de qualquer vaidade, porque nós sabemos os próprios defeitos para ser corrigido. Muito obrigado. Encerramos por aqui mais uma entrevista, hoje com Newton Stuck. E para vocês, nossos telespectadores, uma ótima tarde e até a próxima.